Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo informações importantíssimas para você, telespectador. E hoje nós estamos aqui com a Débora, que é fonoaudióloga, é ela que está no nosso bate-papo hoje aqui, tratando de um assunto muito relevante, muito, vamos dizer assim, muito comentado. Nós já tivemos outros profissionais aqui falando a respeito de amamentação, mas sempre com enfoque novo, com algo diferenciado, né? E não vai ser diferente hoje. E eu já gostaria que a Débora se apresentasse, falasse de onde ela veio, quanto tempo está em Marabá. Todo mundo gosta de saber, viu, Débora? Tá? Então fique à vontade. Muito obrigada, Darwin. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar divulgando que a amamentação, apesar de ser um assunto muito que faz parte da vida de todo mundo, que toda hora está nascendo uma criança nas famílias, ela ainda é coberta, né, de mitos, de verdades, de muita dúvida a respeito. Eu sou fonoaudióloga, eu sou formada há 18 anos. Eu estou aqui em Marabá há 17, acolhida aqui em Marabá. Já tem o tempo. Trabalho no Hospital Materno Infantil há mais de 10 anos lá, sempre com bebês, acompanhando bebês e mamães. Também faço atendimento em consultório, sempre voltado para esse público materno-infantil. Ótimo, muito bom, né? É bom a gente falar com pessoas que entendem mesmo do assunto, né? Muito interessante. E como a Débora já disse, né? Tem tantos mitos, tantas verdades, e às vezes, assim, as pessoas procuram muito nas redes sociais, né? No Google, vão lá, como amamentar, como fazer isso, mas tem coisas que a gente só vai, de fato, descobrir vivenciando isso, né? E assim, esse assunto da amamentação é algo muito particular, muito individualizado, né, Débora? É isso que a gente vai estar discutindo, aprendendo um pouquinho aqui hoje. E eu já gostaria de fazer a seguinte pergunta, Débora. Deve-se preparar as mamas durante a gestação? Isso é uma dúvida, assim, muito frequente, que elas, às vezes, até têm vontade, mas não sabem, né? Então, fique à vontade, pode falar. A gente está hoje conversando a respeito de algo que é cultural, né? Então, quando uma mulher fica gestante, fica grávida, ela vai passar por transformações no corpo. Só que não apenas isso, existe também a experiência de vida das pessoas mais velhas, né? É a mãe, é a avó, é a tia, às vezes a irmã mais velha dela também. E todas, lógico, vão dar os palpites. Só que hoje em dia não se prepara mais mama. Como se preparava mama antigamente? Se passava bucha, né? Para deixar a pele das mamas mais preparadas, mas, pelo contrário, o corpo vai aumentando, as mamas vão aumentando com o passar dos meses e aquele tecido mamário vai ficando mais sensível. E se a gente começar a friccionar, literalmente a esfregar, ele fica mais sensível ainda. E quando o bebê vier com muita fome, que ele vem, ele acaba pegando numa área muito mais sensibilizada, né? E acabam acontecendo as fissuras também por causa disso. Eu lembro muito, assim, que na minha época era essa orientação mesmo, né? De passar a esponjinha ali na mama, porque segundo, né? E tudo é uma questão assim, gente, que a gente precisa entender, são etapas, são momentos, né, da vida. Não é que naquela época era errado, é assim, porque era ensinado dessa forma e a gente ia só reproduzindo, né? E aí com os estudos, com os avanços é que você vai absorvendo novas novidades, Exato. Né? Isso, Débora? Além da bucha, também tem a lenda de passar o pente, né? Essa é nova. Essa não é tão nova não, viu, gente? Tem gente aí do outro lado que já deve ter escutado. Passar o pente também na mama, passar a toalha seca, esfregar a toalha seca na mama também. Então, a mama, ela já tem estruturas. Se tiver mãezinha aí, gravidinha, nos assistindo, vocês vão perceber que no lugar da areola, que é o lugar mais escuro da mama, tem uns pontinhos que elas acham que são espinhas. E, na verdade, são glândulas de gordura, que quando a gente fica mais suado, elas produzem essa gordura para proteger esse local. E às vezes assim, as informações são tão preciosas que às vezes uma coisa que é óbvia para você não é óbvia para o outro.
né? Assim, nossa, mas tem mulher que acha que isso é... Tem mulheres. E a experiência e a experiência da gente, né, quanto profissional, é que traz essas dúvidas para vocês. Né? Assim, com certeza já deve ter chegado muitas gestantes, ou até mesmo puérperas com essa questão, achando que aqueles pontinhos lá são espinhas, né? São nódulos. Então, assim, é uma diversidade de coisas. E aí a Débora acaba de explicar, tirar essa dúvida, esse mito, né? Menos um, hein, menos gente? Um. Já caiu por terra aí esse mito. Então, não se prepara. E tem gente que ainda usa muito creme, né, Sim, Débora? o creme hoje em dia, o creme, ele é usado antes e depois. O creme que normalmente elas usam depois é devido à ocorrência de fissuras, de rachaduras. Por que ocorrem essas rachaduras, gente? Porque o bebê pega de forma inadequada, né? E o que acontece? Vai pegar... É difícil a gente atender uma mãe dentro dos 10, 15 primeiros dias que a gente pergunte, está tudo bem? Aí ela vira, agora tá. Está machucada? Ela diz, agora não está mais. É impressionante o número de mães que relata isso. É quase que 100%, infelizmente, né? Infelizmente. Mas o que acontece? Tomar cuidado, porque a automedicação, apesar de ser um creme, né, ele tem que ser prescrito e indicado por um profissional que esteja acompanhando, de preferência o ginecologista dela ou o pediatra do bebê. Ótimo, até porque é um medicamento, né? Algo que é tópico, mas que é uma medicação, vamos dizer assim, né? Então precisa ter a orientação médica mesmo para não sair aí atropelando e usando qualquer coisa de qualquer jeito, né? Além de qualquer coisa, também a quantidade, né? Tem a orientação devida para a quantidade certa que deve ser o tempo que deve permanecer, as vezes que tem que passar, né? Até quando. E a gente vai ajudando aí, né? Porque na hora do desespero, na hora de eliminar a dor, qualquer coisa é válida. É verdade, isso é uma verdade. E, Débora, o tamanho do seio, ele influencia na fabricação aí do leite ou não? Porque também é outra situação aí que eu sei que as mães têm muita dúvida e já fala logo, né? Ah, eu não vou ter leite, porque tem umas que na hora que engravida parece que o negócio já fica desse tamanho. Assim, às vezes, tem mulher, né, que já descobre que está grávida pelos seios, né? Outras não, é tranquilo, vai até o final da gestação assim, do tamanho normal ali que era a sua mama, né? E aí? O tamanho de seio, gente, pequeno, médio, grande, todos produzem. Por quê? Não é o tamanho do seio, é a quantidade de glândulas mamárias, né? E como a Dármina falou, ressaltando muito bem esse tópico, normalmente se espera que o seio aumente 1 ponto no tamanho do sutiã ou 2 pontos. Quando a mãe, né, quando a gestante relata que não aumentou quase nada, que não viu diferença nenhuma, a gente pode estar diante de um quadro que a gente chama de hipoplasia. Aí o número de glândulas mamárias é diminuído. Aí realmente tem que ir atrás para ver se isso existe, porque aí pode interferir realmente na produção. Mas a grande maioria, seja o tamanho que for, produz muito bem. Tá? Mas, no caso, essa descoberta, né, de um possível problema, ele pode ser descoberto ainda na gestação? Normalmente não se busca na gestação. A gente acaba observando com a queixa, com o bebê já nos braços. Por quê? O bebê não ganha peso, vai nas consultas, né, de rotina e acaba não ganhando peso. A mãe não vê muita diferença. Por quê? Porque depois que a gente ganha o bebê, mais ou menos pelo 4º, 5º dia, acontece um fenômeno de total produção de hormônio, que a gente chama de apojadura. É quando a mãe diz assim, o leite só desce lá no 4º dia, 5º dia. E realmente, gente, é a maior quantidade que é produzida. E a mãe que não nota isso, a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha. Porque a grande maioria... Porque o hormônio independe dela, né?
Não tem assim um exame específico? Tem sim, tem a ultrassom. Faz a ultrassom de mama, é solicitado a ultrassom de mama para ver a quantidade de glândulas que existem naquela Pois é, puérpera. aí fica aquela pergunta assim, se ela quiser se precaver dessa situação, né, vamos dizer assim, ela pode fazer isso na gestação, se ela fizer uma ultrassom de mama, vai se está tudo normal ou não? Normalmente não é um exame solicitado, né? Sim. Porque o que acontece? Quando a mulher apresenta uma hipoplasia, o ginecologista já vai ficar muito claro para ele, porque existe um quadro muito diferenciado para as mulheres que têm essa hipoplasia. Tá, gente? Então, é o formato do seio, é o tamanho do seio, é a distância entre eles. Então, o olhar do ginecologista já vai em cima disso. Entendeu? Mas, realmente, ainda é a grande minoria. Certo. E, assim, tem vários tipos de mamilos, né? Tem algum que atrapalha, que dificulta a amamentação? Ou tem algum que a mulher, não, esse daqui ela não vai conseguir amamentar? Tem isso? Na verdade, o que a gente tem que pensar? O grande objetivo do bebê é estimular a mama, né? E não só o mamilo. Eu falo demais para as mães que eu atendo que o mamilo é a torneira, né? A grande produção precisa de estimulação realmente na mama. Né? É a parte mais escura, que é chamada de areola, para esse estímulo mecânico, realmente, tanto porque mecânico, porque funciona com a boca do bebê, que é o que a gente quer, funciona com as mãos, quando a gente produz uma massagem, e diante do uso de bombas extratoras. Então, a gente precisa de um mecanismo ativo no corpo da mãe para que o cérebro entenda que a produção pode continuar, ou então começar, ou então aumentar. Depende de cada situação. O mamilo, meninas, é só a saída. Porém, existem os mamilos, principalmente os conhecidos, os invertidos, que fica igual uma boquinha, né? Que a gente precisa de uma manobrazinha, que eu falo não só para as mães que têm esse tipo de mamilo, eu falo para todas. Mãozinha em C, para fazer o que a gente chama ou de pinça ou de sanduíche, que ajuda a guiar. E as mães que têm esse tipo de mamilo pseudo-invertido e principalmente os invertidos, que quando a gente oferta, se a gente não fizer uma excitaçãozinha antes, um trabalhozinho, quando o bebê vai pegar, ele escapole. Aí fica aquela briga, né? Fica do estique e puxa, né? E a mãe acaba, tadinha, sofrendo com essa situação, porque o bebê vai atrás do leite, não consegue, aí chora, a mãe acha que é pouco leite, aí vira aquela novela, né? Por isso que no início a gente falou assim, que essa questão da amamentação é algo muito pessoal e, assim, cada caso é um caso, né? Não dá assim... Às vezes, é claro que tem as palestras, né, em geral, que você vai ali explicando algumas questões, mas, assim, tem aquele momento que é muito individualizado. É muito individual. Né, é muito individual cada mãe, é muito individual cada bebê. Até eu falo para ela, eu disse, gente, vocês vão ter 10 gestações, nenhuma vai ser igual. Né? Vocês vão ter 10 bebês, eles vão reagir de forma diferente em relação à amamentação, até em comportamento. Né? De repente são crianças totalmente diferentes. E cada dupla que a gente atende tem que ter um olhar individualizado mesmo. Voltando ao tópico do mamilo, a gente não é igual, nós somos duas partes diferentes. Né? Às vezes a mãe tem um mamilo que a gente chama protruso, que o biquinho é mais para fora, e o outro é semi-invertido ou invertido, e assim dá para a gente orientar a amamentação. É verdade, gente. É tanto detalhezinho aí que vai fazer toda a diferença no final das contas, né? Que a gente fica assim, analisando, né? Como que pode algo tão importante, né? E que às vezes a gente deixa passar tantas coisas passa batido ali, né? E lembrando que todo mundo diz assim, mas aí o bebê nasce, não é instintivo? Né? Infelizmente, o bebê humano não é instintivo. O bebê humano ele tem que aprender a mamar. Por quê? Porque os nossos índices de desmame são muito altos e eles acontecem dentro do primeiro mês. Por que tão cedo?
Porque dentro do primeiro mês ocorrem as fissuras, ocorrem os sangramentos. Em decorrência disso, entram com leites artificiais, entram com bicos artificiais e tudo que é mais fácil para o bebê, ele aceita. E a mãe acaba perdendo essa guerra, infelizmente. Isso é uma grande verdade mesmo, que é o que a gente mais vê, né, no dia a dia, é justamente isso. E no desespero, você vê seu filho chorando, você vai querer o quê? Né? É o mais fácil ali, né, de que ele calhe a boca, né? Então você já pega e já introduz logo. E a grande preocupação da mãe é que o bebê não passe fome. É verdade. E outra coisa, gente, nem todo choro é de fome, tá? O choro, agora falando exatamente da minha área, que é fonoaudiologia, o choro é a primeira linguagem que o bebê tem. Como ele não fala, ele se comunica através do choro. Então, o choro significa fome, o choro significa calor, significa frio, significa sono, dor, né? Aí eu digo para as mães, a gente coloca uma roupinha, coisa mais linda, e esquece de um detalhe, de uma etiqueta tamanho do mundo, que fica lá agoniando ele, né? E ele é desse jeito que ele se comunica. E com o passar do tempo, as mães entendem o significado de cada choro. É incrível isso, né? Às vezes, assim, eu observando esses dias minha netinha, às vezes a meinha que está mais apertada, um cabelo que está ali, né? Que uma acontece muito, né? Então, assim, às vezes sei lá, alguma coisa que está incomodando ele. Igual esses dias eu vi amarrar a chupeta numa fralda e aí ficava roçando, assim. Então, assim, são tantos detalhes que, se a gente for mesmo assim parar para analisar, né? É importante fazer toda essa análise, senão você vai sempre achar que é fome, né? Gente, nós já estamos encerrando aqui o primeiro bloco, passou super rápido, né? Então não saio daí, fique ligadinho que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no lojão das clínicas, localizado na Najib Mutran 417. Passe lá e confira.